Oi meninas, tudo bem? Olha o que eu trouxe hoje pra vocês, ó. É uma bolsinha de remédio. Eu fechei ela com um elástico, tá? Mas vocês podem fechar com plique-plaque também. E ó, os bolsinhos são de plástico. Tchan, 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 tchan. Eu vi um jeito novo de vocês colocarem o zíper no plástico, que eu achei mais fácil. Então eu trouxe esse jeito novo pra vocês, tá bom? E quem sabe aí acaba o terror do plástico pra muita gente, tá? Então ela, como sugestão, é uma bolsinha de plástico, tá? Aqui é tricoline, o bolso é de plástico e como a gente vai colocar remédio, aqui no forro dela, opa, fechei, era pra abrir, é bagum, tá? Aqui tem bagum, porque às vezes é algum remedinho que pode escapar, de aquele gelatinoso, então a sugestão é com bagum, mas nada impede que você use um outro tecido aqui por trás, tá? Não tem problema algum. E também dá para colocar os bolsos aqui com tecido, mas aí você não enxerga o que tem dentro, né? Então a nossa sugestão é essa daqui hoje. Vamos fazer, vamos embora sem muita conversa pra gente fazer, tá? Eu vou passar as medidas para vocês aqui, apesar de que no decorrer do vídeo eu vou passar para vocês, tá? Mas o que vale são as medidas que eu tô passando aqui. Eu passei aqui o corpo dela é 32 por 25 e vocês vão arredondar um dos lados. E os bolsos de plástico é 10 por 25, tá? O bagum é do mesmo tamanho do corpo, né? Os zíperes a gente vai usar 3 pedaços de zíper de 25. Eu coloquei a manta aqui R1 e o tamanho do elástico é 22 centímetros, tá bom? Então aqui 25 por 32, os plásticos são 3 vezes 10 por 25, são 3 zíperes e o viés que eu cortei aqui é de 5 centímetros e aqui para o acabamento de 6 centímetros, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar a fazer. Bom, meninas, então vamos para o passo a passo. Ó, o corpo da necessaire que é do lado de fora, né? Nós vamos fazer o seguinte, a gente faz um retângulo de 32 por 25 e arredonda só de um lado que vai arredondar, tá? Esse meu tecido tem sentido, eu não sei porque toda vez que a gente pega um molde que tem a parte redondinha, a gente coloca o redondinho pra cima. Nesse caso o redondinho fica pra baixo, então ó, o meu tecido tem sentido e o redondinho tá aqui embaixo, porque ela vai fazer assim, ó. Então daí, quando ela estiver pronta, ela fica assim, de frente. E aqui independente, tá bom? Mas aqui é importante, porque ela fica com o sentido da carteira fechada, tá bom? Então, ó, é 32 por 25, no mesmo esquema. Risca com lápis no tecido, arredonda aqui embaixo, coloca na manta, passa bem, zigue-zague do risco para dentro e depois corta no risco, tá? Essa daqui você reserva. Com esse mesmo molde, aliás, só para já a gente fazer, vocês vão colocar essa peça no bagum, já cortadinha, e faz o risco do molde no bagum, mas ainda não corta, porque no decorrer da peça vocês vão ver que é importante ficar com o risco e com uma sobra, tá bom? Então esse corpo daí você reserva e já fica o bagum riscado. Eu risquei mais forte para vocês verem ele aqui riscado, tá bom? Desfocou, aí voltou, tá bom? Bom, gente, nós precisamos de 3 plásticos. Eu fazendo esse projeto, eu quis ver uma maneira mais fácil da gente riscar o plástico e ver que a gente faz o risco, né? Porque muitas vezes a gente faz de caneta e mesmo assim ele fica muito fraquinho. Então, o que eu aconselho vocês?
Alguns plásticos a gente compra, ele já vem numa folha de seda branca. Se o seu plástico tiver assim, deixa ele na folha de seda branca, porque daí você vai riscá-lo usando aquela folha de seda branca. Se você tem um plástico que você não tem a folha de seda, coloca uma folha de sulfite aqui, tá? E com o que eu risquei o meu lápis, o meu plástico? Com uma caneta permanente. Fica bem mais fácil de ver. A canetinha normal de escola não pega, ela vai sair. Mas a caneta permanente, ela risca bem e você visualiza, tá? Então, nós precisamos de 3 pedaços de plástico. Então, eu vou riscar aqui. Olha como a caneta permanente ajuda, ó. Vou fazer o 9 aqui e marcar o 25 aqui. Ó, vocês já estão vendo como tá aparecendo mais o meu risco? Aqui. Olha aqui, gente. Até sem o papel você vai ver. Mas, ó, se você usar o papel, fica ótimo, não fica? Eu gostei disso. Aí você vai falar assim pra mim: mas a caneta risca muito grosso. Eu corto do lado de lá ou do lado de cá? Você vai cortar sempre pro lado de dentro do risco. Porque quando você coloca a régua, na hora de você fazer o risco, o lado de dentro é o lado da régua. O lado de fora é o grosso da caneta. Então, você corta sempre do lado de dentro do risco, tá bom? Vamos cortar esse daqui. Eu usei para essa peça o plástico 30. Tá aqui o plástico cortado, tá? Então, agora nós vamos colocar o zíper. Também eu vi nesse projeto uma maneira nova de ensinar vocês a colocarem o zíper. Porque normalmente a gente tem que dar um acabamento aqui com viés, né? Então, normalmente a gente coloca o viés, depois vem e coloca o zíper aqui e a gente fica aqui se equilibrando, né? Parece no zíper. Então, como que nós vamos fazer aqui? Dessa vez, a regra do zíper vai mudar, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos cortar o zíper um pouquinho maior, né? Guardar esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o avesso do zíper. Dessa vez, nós vamos trabalhar com o avesso do zíper na beiradinha do plástico, tá? Eu vou colocar... Vamos ver se aqui dá pra... Não, pior ainda. Então, eu vou colocar o avesso do zíper aqui no limite do plástico. E vou, com o pé de zíper, passar uma costura para fixar esse zíper no plástico. Então, aqui tá a beiradinha do meu plástico. Ó, aqui tá a beiradinha do meu plástico. Eu vou colocar o zíper de costa, que é as costas do plástico, do zíper para o plástico, tá? Aqui meu pé de zíper. Então, eu vendo o pé de zíper, eu vou colocar ele na máquina pelo lado esquerdo, tá? Coloco o avesso do zíper no plástico e passo um pé de máquina aqui. Você pode usar aquela presilhinha para segurar. As minhas não estão aqui para me ajudar, mas vamos lá. Põe a presilhinha aqui para segurar, tá? Para você fazer uma costura bem certinha, bem firme. Bom, agora que nós costuramos o zíper no plástico, lembra que a gente colocou de costas, né? O avesso do zíper para o plástico. A gente vai vir agora com um viés. Esse viés vocês podem cortar de 5 centímetros, tá? Corta uma faixa de 5 centímetros e vocês dobram no meio e passa, tá bom? Então, é 5 centímetros que corta no meio, que dobra ao meio, passa bem passadinho para ele ficar certinho. E daí vocês vão colocar também
no limite do plástico, ó. Aqui tá o limite do plástico com o zíper. Vocês vão colocar o viés aqui, ó, bem certinho. E vão vir com o pé de zíper aqui também para fixar o viés em tudo isso daqui. Pode usar o viés industrializado também, tá? Eu usei aqui o de tecido porque eu gostei mais. Pronto, aqui agora vocês vão ficar felizes nessa etapa. Aqui a gente não vai precisar passar porque não pode passar no plástico, né? Então agora, o que eu vou fazer? Ó, então tá o plástico, o zíper aqui ficou de frente pro viés, ó. Então aqui tá a frente do zíper, aqui tá o viés. Eu dobro aqui. Na verdade eu vou dobrar o zíper com o viés pra cima e vou vincar o plástico aqui pra baixo, ó. Vocês estão conseguindo ver? Acho que eu não tô acertando a cor da blusa com a cor da peça, hein? Aqui, ó. Vinca bem vincadinho, ó. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver se assim dá pra ver melhor. Aqui tá o plástico, aqui tá o zíper de costas para o plástico e aqui tá o viés. O que eu tô fazendo? Eu tô segurando o zíper e o viés para baixo e vindo com o plástico para trás. E tô vincando aqui, ó. Tá? Tô vincando aqui. Então, quando eu olhar para as costas do zíper, o meu plástico vai estar dobrado aqui para baixo, tá? Aqui é as costas do zíper. E aqui na frente do zíper, ó, o viés tá olhando para mim. Então, eu vou agora abaixar o viés aqui e vou passar uma costura bem na beiradinha pra gente esconder o acabamento que a gente, de costura que a gente fez aqui entre o zíper e o viés, tá bom? Então, agora eu viro aqui e faço uma costura bem pertinho do final do viés, tá? Eu vou fazer aqui, já volto pra mostrar como que fica. Pronto, gente, já fiz. Olha aqui como que ficou, ó. Tá? Então, fiz uma costura bem na beiradinha aqui. E o avesso, ó, fica parecendo só o zíper aqui atrás, tá? Ele vai ficar escondidinho mesmo, tá bom? Então, fica assim. Eu vou fazer isso em dois plásticos, em dois dos plásticos eu vou fazer isso em cima e embaixo. E no terceiro plástico eu vou fazer só em cima, tá? Eu vou fazer aqui embaixo e depois eu volto para mostrar para vocês como que fica, tá? Pronto, eu já costurei tudo, olha como que fica, ó. Então, no plástico de baixo, vocês vão colocar o zíper só uma vez. No plástico do meio, vão colocar o zíper em cima e embaixo. E no plástico de cima, vão colocar também embaixo e em cima. Tá bom? Então, em dois plásticos, vocês vão colocar o zíper daquele jeito que eu falei. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. E no de baixo só uma vez. Por que é importante a gente fixar que o zíper tem que ficar no avesso do plástico? Porque depois que ele foi colocado uma vez, o plástico começa a ter avesso, certo? Então, para vocês, de repente, depois que terminar a peça, não ver que o zíper tá virado do outro lado, tá bom? Então, fica aqui, ó, plástico, zíper, plástico, zíper, plástico, zíper. Aqui no último plástico, no último zíper, nós vamos colocar somente o viés. Só um viés para dar acabamento. Então, nós vamos pegar o mesmo viés que a gente está trabalhando, vamos colocar ele de frente, tá? Podemos até colocar ele aberto, porque é importante agora que sobre o quanto der aqui de tecido para a gente fazer o acabamento final. Então, pode abrir o viés, se você estiver fazendo com viés industrializado, abra ele, não tem problema nenhum, tá?
Então nós vamos agora só passar uma costura de pé de zíper aqui nesse viés aqui em cima, tá? E aqui em cima não precisa rebater, tá bom? Não precisa rebater. Deixa eu cortar esse excesso aqui. Depois de terminar dessa parte de colocar o zíper e o viés no plástico, nós vamos colocar o cursor, tá? Vou pegar meus 3 cursores aqui e vou colocar tudo pro mesmo lado, né? Nós já estamos com o zíper fechado, então é só colocar e deixar ele aqui no meio. Bom, gente, depois dos cursores colocados, a gente agora pega o bagum e a gente vai encaixar todo esse nosso trabalho aqui na peça final, aqui no desenho que nós fizemos. A gente encaixa bem encaixado, tá? Ele vai caber certinho aqui em cima e aqui embaixo, tá? E a gente alfineta. Como o plástico é ruim de alfinetar, como que a gente pode fazer? A gente alfineta aqui no zíper, ó, tá vendo? No paninho que sobra do zíper. Aí fica bom da gente alfinetar. O bagulho não tem problema alfinetar, tá bom? Agora que a gente alfinetou, nós vamos passar um zigue-zague tudo nesse desenho. Como o plástico ele tá bem certinho aqui, só essa curvinha aqui que a gente talvez precise pegar depois essa parte que nós reservamos, e encaixa ela aqui e dá uma riscada na curvinha se o seu tecido não deixar ver lá embaixo no bagum, tá bom? Então é hora de trocar o pé do pé de plástico e a gente vai fazer todo o zigue-zague em volta, tá? Só para lembrar vocês, o pé de plástico é esse branquinho aqui, tá? Porque aqui embaixo ele tem o teflon. E daí com o teflon ele consegue correr no plástico normalmente, tá? Pronto, eu já passei todo o zigue-zague aqui. Olha como que ficou aqui o zigue-zague. Do risco para dentro, tá? Para fixar tudo aqui. Então agora eu vou cortar no risco que eu fiz, tá? Prontinho, tá aqui cortado. Agora o que nós temos que fazer é limitar os zíperes, a parte de cima de cada zíper, tá? Então por quê? Porque quando eu abro esse zíper aqui, ó, eu tô indo tanto para cima como para baixo. Então eu preciso fechar ele aqui em cima para ficar bolsinhos independentes. Porque se eu coloco alguma coisa nesse bolsinho aqui do meio, ele vai cair lá atrás, ó, não vai? Então agora eu vou passar uma costura aqui na parte de cima do zíper, bem aqui nessa parte aqui, ó. Bem nessa parte aqui do paninho do zíper, bem rente ao viés, tá? Vai chegar uma hora que o cursor vai atrapalhar. Então você pega, levanta o calcador, puxa o cursor para cá e continua a costura sem tirar a agulha do lugar. Bom, meninas, eu vou fazer uma vez aqui para vocês verem na máquina como que eu faço essa costura. Lembrando que tem que ser sempre nessa parte aqui, o redondo é na parte de baixo, mas nessa parte aqui do plástico, o redondo é a parte de cima, tá? Então, aqui na parte de cima dos zíperes, então aqui nessa parte de cima e nessa parte de zíper, que eu preciso passar a costura para eu limitar o bolso de plástico, tá? Eu vou fazer nessa parte de cima aqui para vocês verem como que eu falei que vocês fazem quando chegar no cursor, tá?
Então, vou deixar o cursor aqui no meio. Aí eu venho costurando. Ó, no paninho do zíper que sobrou, tá? Ó, cheguei aqui no cursor, eu abaixo a agulha, levanto o calcador, passo o zíper o cursor para lá, abaixo aqui e continuo costurando. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu não fizer dessa maneira, o cursor vai me empurrar para um lado ou para o outro e vai ficar uma costura por cima do viés, aí não fica bonito, tá bom? Deixa eu voltar a máquina para cá. Então, gente, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar esse trabalho aqui na peça principal e passar um último zigue-zague para fixá-los e deixá-los todos juntos. Pronto, gente, já passamos o zigue-zague, ó, como que ficou? Tá quase pronta, né? Já dá pra gente ver bem como que vai ficar, ó. Certo? Então, agora nós vamos fechar ela aqui, finalizar ela aqui, dar um acabamento com viés, tá? Eu vou fazer um viés de tecido aqui também, para fazer um composê. E a gente vai colocar o viés assim, ó, de dentro pra fora. Porque se de repente você tiver que dar um acabamento nesse debrum aqui com a mão, você não consegue costurar o debrum no plástico com a mão. Tá bem? E o acabamento, que queira ou que não, é aqui do lado de fora, tá? Então, eu vou passar o viés e já venho mostrar pra vocês. Bom, gente, já coloquei o viés desse lado e agora nós temos que rebater. Eu queria mostrar pra vocês uma outra... Porque essa bolsinha aqui nós podemos fechar com plique-plaque depois de pronta, certo? A gente dobra ela aqui e coloca o plique-plaque aqui para segurar. Só que para quem não tem plique-plaque, eu vou dar uma outra opção para fechar, tá? É com elástico. Deixa eu virar o viés tudo para cá, para mostrar para vocês onde que a gente pode posicionar o elástico. Que o elástico a gente vai colocar agora aqui na volta do viés, tá? Então, com o elástico, eu peguei um elástico de cianinha que eu tenho aqui, tá? Um elástico de cianinha. E o que eu fiz? Eu achei o meio da peça aqui e eu contei 5 centímetros pra cá e 5 centímetros pra cá, tá? Então, eu achei o meio da peça, que é 25, 12,5. Deixa eu marcar aqui de leve com essa. 12,5. Aí eu marquei 5 centímetros pra cá e 5 centímetros pra cá. Aí eu posiciono o elástico aqui. Se vocês quiserem dar uma reforçada aqui com o zigue-zague, ainda com o viés pra baixo, pro lado lá de dentro, vocês podem, tá? Eu vou fazer isso. Pronto, tá aqui o elástico, tá? Eu reforcei a costura dele. Então, agora eu venho com o viés, coloco tudo pra cá, ó. E vou fechando aqui, tá bem? Já venho mostrar como que ficou. Bom, e tá aqui nossa peça pronta, tá? Tá aqui prontinha, olha que linda. Agora a gente fecha aqui e coloca o elástico, tá? Ou se você preferir, coloca o plique-plaque, tá bom? Essa peça tá muito legal e eu gostei muito de fazer também. E agora eu quero ver vocês fazendo também, tá? E me mostrando. Sejam bem criativas, se quiserem aqui dar uma enfeitada,
colocar um fuxico, colocar algum aplique, colocar alguma coisa, ou até mesmo aqui na frente colocar um lacinho, fica bem bacana, viu? Então, um beijo para vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus e me mostrem logo a peça de vocês.